Bom dia a todos, senhoras, senhores, excelências representadas e presentes, autoridades. É uma honra muito grande eu estar aqui falando sobre um tema. Fico feliz porque é um tema que, quando nós começamos a falar no ano de 2014, ninguém falava. Eu quero prestar homenagem também à minha professora orientadora deste tema, do trabalho de conclusão do curso do CSP, que está aqui presente, a professora Maria Tereza Pires Costa. Ela está aqui exatamente para depois sentar a lenha na minha apresentação comigo, para a gente corrigir os meus erros. O tema é abuso psicológico e adoecimento. Para eu fazer essa ponte, eu vou precisar explicar dessa minha formação multidisciplinar. Eu sou neurocirurgião, sou neuropsicanalista, sou processualista civil e sou especialista no espectro dos manipuladores emocionais. Isso tem a ver, para os senhores entenderem como é que eu montei a peça do quebra-cabeça. Eu demorei 42 anos para montar essa peça do quebra-cabeça que os senhores vão ver agora. 5 anos depois de eu ter começado a falar sobre isso, eu comecei a falar em 2014, no ano de 2019 eu lancei esse livro na Amazon, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Desde então, faz 4 anos, em que eu falei sobre o parasitismo e o psicoterrorismo do espectro dos manipuladores psicológicos entre nós, em convivências íntimas. Há 4 anos, esse livro permanece como o mais vendido na Amazon. Já desde 2014, eu dizia que consultórios de médicos e psicólogos estão cheios de pessoas boas, vítimas de pessoas más. E eu ficava triste, porque eu, como médico, já há muitos anos, eu via pessoas adoecidas com ansiedade, depressão, gastrite, fibromialgia, arritmia, AVC, e eu ficava pensando assim: o que é mais provável? Que alguém seja tão azarado para que o mesmo que 10 raios caiam na mesma cabeça e ela, nesta pessoa, desenvolva ansiedade, depressão, déficit de atenção, arritmia? Ou não seria mais provável que houvesse uma causa comum? Mas os meus colegas médicos não estavam muito interessados nessa minha tese, não. Uma casa em paz, pessoal, é um inferno na terra. E eu dizia, no ano de 2014, será se é possível que só eu vejo isso? Conversei com colegas médicos, psicólogos, psiquiatras. Eu dizia para eles, em 2014, eu tinha 42 anos, já não tinha cabelo, deve ter algum pano de fundo comum, porque pessoas adoecem, chegam no meu consultório, passaram por vários médicos, ninguém dava bola. E eu dizia e pensava, quanto mais íntima uma relação e mais duradoura for ela, maior a influência dessa pessoa na nossa vida, seja para a nossa edificação, seja para a nossa destruição. E eu fiquei levantando uma tese: será se essas pessoas não estão adoecendo porque dentro de casa existe algum convivente íntimo perturbador? E ninguém dava importância ao que eu falava. E aí eu lembrava dessa alegoria oriental. Eu dizia, colegas, vejam só, você ortopedista está tratando do osso, você está tratando da coluna, você está tratando da ansiedade, você está tratando da gastrite. Eu vejo um elefante na vida dessa pessoa. Essa pessoa tem um convivente íntimo que dia após dia vai erodindo a autoestima dela. Aí eu fui estudar. Eu tenho mania de estudar. E descobri que isso que eu falava já tinha
eu descobri que isso foi aí em 2014 que eu dei uma virada na minha vida. Eu descobri que no ano 600 anos atrás, um monge franciscano tinha explicado a navalha de Ockham. Ele dizia exatamente isso. Se você tem um evento a ser estudado e você precisa de 10 explicações, é mais lógico que, se tiver uma explicação comum, essa seja a explicação. E aí eu fui me defrontado com esta pessoa que salvou a minha vida. Marie-France Irigoyen foi a única que corroborou a minha tese, isso na França. Na década de 90, ela tinha escrito um livro sobre assédio moral de convivência íntima e assédio moral no trabalho. E foi aí que eu montei a peça do quebra-cabeça. Eu disse, finalmente eu estou entendendo que, se você convive intimamente, aí vale uma relação íntima qualquer, em que você tem pressão psicológica, depreciadora, humilhadora, sabotadora, isso degringola o seu psicológico, degringola o aparelho físico, está aqui o cérebro, que inclusive comanda a parte hormonal e tem um T descendente sobre todos os sistemas, que eu passei a chamar o T do trauma. E isso, pessoal, eu comecei a falar em 2014, meu livro foi lançado em 2019, hoje tem nome, se chama Psiconeuroendócrino-imunologia e epigenética. O que é isso? O abuso psicológico, o abuso, o assédio moral de um convivente íntimo. Pode ser um pai, uma mãe, pode ser um marido, uma esposa. Quanto mais íntima a relação que você está convivendo com um manipulador, você vai sofrendo um adestramento distorcido, ao ponto de chegar a um assassinato psíquico. Pessoas viram zumbis através desse processo de erosão. Aí as pessoas dizem, mas eu sou uma pessoa de formação, eu sou um profissional de segurança pública, eu sou um profissional do direito, eu sou médico. Pessoal, nós já passamos dos 10.000 atendimentos disto aqui. Eu atendo pessoas do alto nível de intelecto que vocês imaginarem. Pessoas CEOs de multinacionais, pessoas que galgaram os níveis mais altos do intelecto, só que elas não sabem que isto aqui comanda apenas 5% da nossa tomada de decisão. 95% da nossa tomada de decisão é feita pelo nosso cérebro profundo, o cérebro emocional. E os manipuladores emocionais, eles apertam que áreas do cérebro? A área do pensamento lógico? É óbvio que não. Eles apertam as áreas do cérebro emocional. E uma relação abusiva psicoemocional é, acima de tudo, uma relação de dominação, de subjugação. É muito importante que os senhores entendam isso. Pessoas que têm uma personalidade dominadora dissimulada, elas vão criando um avanço na autonomia, na tomada de decisão. Tudo em nome do amor. Quanto mais sofisticada a mente controladora, mais essa mente vai dissimular a relação de uso, abuso e descarte do alvo. Eu vou fazer aqui uma recordação da minha época, talvez não seja dos senhores, que num desenho que a gente achava que era um desenho bobo, Scooby-Doo, que sempre tinha lá algum enigma, algum malefício, alguma trama a ser desvendada, e no final da história, a lição sempre era de que o monstro era sempre uma pessoa que estava ali entre nós. E é exatamente isso que acontece com o abuso psicológico de convivência íntima. Inclusive, isso passou a ser codificado na nova CID-11, que já foi publicado internacionalmente, mas ainda não foi traduzido para o português, em que tem lá o transtorno do estresse pós-traumático complexo. E como, doutor Curti, o senhor poderia resumir uma relação assimétrica, dominadora, camuflada?
Basicamente, nada é culpa do manipulador. Eu estou usando o termo narcisista porque todos os manipuladores psicoemocionais fazem parte do mesmo espectro que abrange 4 tipos de pessoas que vão destruir a sua vida. Todas as pessoas que estão no espectro da empatia zero, dos transtornos de personalidade do grupo B, que são os perversos, labiosos, manipuladores dissimulados, eles, sob o manto do bem e do amor, eles vão adestrando o alvo. E nada é culpa do manipulador. Ele é sempre a vítima. Tem que ser do jeito dele ou ele vai embora. Aquilo que você quiser, ele vai querer o oposto. Você se empenha o tempo todo na relação, dando cada vez mais. Só que é uma fita métrica ilimitada. Nunca bate a meta. E ele nunca está lá quando você precisa, jamais. A convivência com o manipulador vai arrancando pedacinho por pedacinho do convivente. Eu chamo isso de cinzel da miséria. Assim como o escultor pega um cinzel e vai tirando um pedacinho de uma pedra de mármore, fazendo uma obra bela. O manipulador psicoemocional faz o cinzel da destruição. Ele pega alguém com brilho, com recursos, e ele vai quebrando lasca por lasca, até deixar a pessoa um caco. Entrevistas e aulas, eu vi psicólogos, profissionais de saúde dizerem, mas curte. Isso são formas de amor diferentes. Eu digo, bem, nós poderíamos discutir aqui dias, até porque essa discussão sobre o que é amor e o que não é amor, já vem desde o banquete de Platão, 2.500 anos atrás. Mas eu primeiro preciso dizer o seguinte, eu sei o que não é amor. Aquele convivente íntimo, amor saudável, simétrico e verdadeiro, não vem acompanhado de drama, caos, medo, depreciação, exploração, confusão mental e adoecimento. Isso aqui é o cerne do abuso psicoemocional. Se você convive com alguém cuja convivência íntima é acompanhada de drama, caos, medo, depreciação, exploração, confusão mental e adoecimento, você convive com um manipulador psicoemocional mais truculento ou mais sofisticado. Só que para salvar, não basta uma explicação racional. E aí é onde vem a ponte das minhas formações. Aqui está o tabuleiro do xadrez. Primeiro que a pessoa desenvolve uma dissonância cognitiva, ela não quer reconhecer que aquele convivente íntimo que surgiu na sua vida como um companheiro perfeito, ou sua alma gêmea, possa ser um tirano que quer dominar você. Por isso que envolve, pessoal, estratégia médica, psicológica, jurídica e econômica. Isso aqui é o esquema que eu montei nesses 10 anos em que eu faço isso. Isso resume praticamente todo o caminho terapêutico. Os pacientes que chegam para mim, chegam assim, engolfados. O tirano manipulador vai engolfando até que a pessoa não tenha voz, não tenha querer. O tirano, manipulador, abusador psicológico, ele espeta o tridente maligno no alvo. O espeto número 1 é o da dependência emocional e, se possível, financeira. O espeto número 2 é o isolamento. E o espeto número 3 é o do medo. E aí a gente tem que bolar um plano de desengolfamento. Muitos pacientes nós conseguimos fazer um desengolfamento parcial para que ela recupere pelo menos alguma coisa da individualidade perdida. Outros a gente consegue fazer uma emancipação total, mas demanda trabalho. Este símbolo aqui eu uso, que é uma representação do infinito, como o algoritmo programador que vai sendo plantado no seu cérebro emocional. E a pessoa desenvolve bloqueios, barreiras. Se a gente não mudar este algoritmo pessoal, se a gente não ensinar o paciente a mudar o paradigma, ele sai do primeiro manipulador, sai de um ralo e passa para o outro ralo, e para o outro ralo, e para o outro ralo. E às vezes os pacientes dizem, doutor, eu tenho um dedo podre, parece que eu só atraio o explorador. É porque você jamais mudou o algoritmo distorcido
Esses dois símbolos representam a passagem do tempo objetiva, como nós estamos vendo, mas quem vive numa relação disfuncional, eu recebo pacientes todos os dias, desde adolescentes até octogenários, todos eles dizem a mesma coisa: doutor, aqui vem um símbolo da relatividade do tempo. Eu passei 80 anos desse moído, e agora eu vejo que eu não vivi. Antes, eu queria só que vocês voltassem. Antes, eu quero dar para os senhores, as pessoas dizem assim: doutor Curtis, se o senhor tivesse de dar alguns sinais de alerta, bandeiras vermelhas, para que eu, pelo menos, fique alerta para que um convivente íntimo, pode ser que ele esteja me manipulando, depreciando, e eu não vejo, porque é um processo sutil. Eu enumero no meu livro 10 bandeiras vermelhas. Um manipulador psicoemocional, você reconhece que um manipulador psicoemocional entrou na sua vida quando passa a ocorrer caos, onde havia harmonia. Todo mundo passa a ficar intrigado com todo mundo. É uma briga todo dia. O alvo acorda já ainda pensando na briga de ontem, vai ter uma briga hoje, ele já está com medo da briga de amanhã. Você se sente, número 2, num constante estado de ansiedade com essa pessoa, pisando em ovos. Você se vê questionando a própria sanidade. Meu Deus, eu devo estar imaginando coisas. Isso se chama gaslighting, através de uma estimulação contraditória. Você se sente dando cada vez mais e recebendo cada vez menos. É uma relação assimétrica. Você só se tornou alvo do manipulador porque tinha recursos que ele queria sugar. Por isso que a pessoa vai definhando. 5, vai mirrando, deteriorando, vai quebrando toda a sua saúde psicoemocional e física, igual aquela imagem do elefante. 6, você se sente sob um controle absoluto. Agora é um controle absoluto em nome do bem, em nome do amor, até que você não se governa mais. 7, você se sente agredido, invadido cada vez mais. 8, você se vê acusado de coisas que o manipulador faz. 9, todas as suas datas comemorativas ou conquistas serão estragadas, porque o foco tem que ser nele. Se você também, 10, se vê numa relação liga-desliga, a pessoa de repente do nada lhe dá um gelo, fica morando na mesma casa, dormindo na mesma cama, sem falar com você 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Cruza com você dentro de casa como se você fosse um objeto. Isso se chama tratamento de silêncio. E é possível destruir alguém através do castigo do silêncio. Eu tenho um vídeo no meu canal que se chama Torturar com o Silêncio. Porque uma profissional uma vez me perguntou: doutor Curti, como é possível você torturar alguém sem lhe dizer nada? Ou sem tocar o dedo? Eu disse: senhora, a senhora precisa estudar o que é tratamento de silêncio, porque é tão danoso para o cérebro. O liga-desliga, a pessoa apaga você da vida dela e depois religa. É uma das modalidades mais distorcedoras da saúde psicoemocional e física. Pessoal, 18 minutos, foi um TED Talk. Obrigado.